Então, na elipse, nós temos os vértices, que são esses pontos A1 e A2. Esses pontos, eles vão formar o eixo maior, tá? Então, o eixo maior da elipse é esse eixo que vai estar de um vértice até o outro. Do centro até o A1, a gente tem essa distância, que é a distância A. Do centro até o A2, também vale A. Então, o eixo maior, ele vale, tem um A para cá, um A para cá. Então, o eixo maior inteiro vale 2A, que é essa medida do vértice A1 até o vértice A2, tá? A metade, que é o centro até o A1, é a medida A. E aqui, na vertical, nós vamos ter o eixo menor. Esses dois pontos que estão aqui formando o eixo menor, o B1 e o B2, nós chamamos de polos da elipse. Então, B1 e B2 são os polos. A distância do B1 até o B2 forma o eixo menor. E essa distância vale B mais B, que é a distância 2B. Então, aqui eu tenho B para cima e B para baixo. A distância 2B. A distância 2B é o eixo menor da elipse. Pelo vídeo fica mais fácil de entender, né? O vídeo, ele é a animação desse desenho aqui, que está na apostila. Pelo vídeo fica bem mais fácil de entender mesmo. Principalmente a questão do foco, né? Depois eu coloco lá de novo. Porque o foco tem que estar num ponto para fazer esse desenho, senão não dá certo, tá? Então, aqui é a distância B e a distância B que vai estar no eixo menor. Existe uma relação, gente, entre o A, entre o B e entre o F. Então, aqui eu tenho o F, aqui eu tenho o B. Essa mesma medida A é essa mesma medida aqui. Os três vão formar um triângulo retângulo. Então, aqui eu tenho o B, aqui eu tenho o F, aqui eu tenho o A. Então, os três, eles estão formando um triângulo retângulo. Se forma triângulo retângulo, vale essa relação aqui entre eles. O A ao quadrado é igual o B ao quadrado mais o F ao quadrado. Tá? Então, A ao quadrado é igual B ao quadrado mais F ao quadrado. A definição da elipse, deixa eu apagar isso que eu fiz aqui. É que esse desenho tem muita informação, ele fica difícil da gente entender, né? A definição da elipse, ele diz aqui em cima, ó, que a elipse é o lugar geométrico dos pontos do plano, tal que o ponto P ao F1 mais o ponto P ao F2 é igual a 2A. Ou seja, se eu pegar um ponto qualquer aqui, a distância dele ao primeiro foco mais a distância dele ao segundo foco tem que ser igual ao eixo maior. Ou seja, para fazer o desenho da elipse, que é aquele desenho que a gente viu na animação, lá no vídeo do YouTube, você vai ter que pegar um barbante que tem o tamanho disso aqui, ó, do eixo maior. Então, aquela linha que ele estica, ela tem esse tamanho. Aí eu vou prender esse barbante nos focos. E aí eu vou esticando. Esticando, ele vai fazer esse desenho aqui, ó. Para baixo, depois estica para cima, tá? Então, até voltando lá para ficar mais claro para vocês. Ele já saiu. Foi para outro já. Ixi. É esse. Então, tá vendo? Essa madeirinha aqui e essa são os focos. Essa linha vermelha, ela tem que ter o tamanho do eixo maior, daqui até aqui, para quando ele estica, fazer o desenho da elipse. Então, essa linha vermelha aqui, ela tem o tamanho 2A. Tá vendo? Ó, que ele tá, quando ele tá esticado, aí tem que ter o tamanho 2A para poder fazer esse desenho da elipse. Então, se eu pegar essa linha vermelha e esticar ela daqui até aqui,
vai ter o tamanho do eixo maior. Certo? Voltando lá, então. Então, aquela linha é o eixo maior. Por isso que ele mostra aqui esticado, né? Ó, tá vendo? Aquela linha esticada. Então, é essa definição. Do ponto P ao F1 mais o ponto P ao F2 é igual a 2A. Certinho? Bom, a elipse, gente, ela pode estar desse modo, né? Que foi essa daqui que a gente viu, com o eixo maior centrado no eixo X. Ou ela pode estar virada. Virada é aqui, ó. O eixo maior está no eixo Y. Não tem problema, tá? Pode acontecer isso. Então, aqui eu tenho o eixo maior no eixo X. Aqui nós temos o eixo maior no eixo Y. Para fazer a equação da elipse, a gente precisa sempre dessa distância A, que é aqui a distância do centro ao vértice, ou seja, a metade do eixo maior é o A. Então, A é a metade do eixo maior. E desse B, o B é a metade do eixo menor. Então, aqui é o B, aqui é o A. Tendo o B e o a equação reduzida da elipse é x ao quadrado sobre a ao quadrado, que é a medida do eixo maior que está aqui no eixo x. Então, x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Essa é a equação reduzida da elipse. A equação geral você obtém como? A equação geral dá trabalho aqui. Tem que fazer o MMC, passar 1 para lá e igualar a 0. Aí obtém a equação geral. Geralmente não se usa, tá? A gente usa mais a reduzida mesmo. Se a elipse estiver virada ao contrário, que aqui ó, com o eixo maior no Y, só vai mudar porque o eixo menor vai vir para o X, né? Então o B, que é a metade do eixo menor, vai ficar debaixo do X. Mas para não ficar decorando isso, é só você pegar aqui, ó. A medida que está no X fica embaixo do X. A medida que está no eixo Y fica embaixo do eixo do Y. Aqui também, a medida que está no eixo X fica embaixo do X. A medida que está no eixo Y fica embaixo do Y. Tá? Todos esses que nós fizemos aqui, esses dois casos, eles estão com o centro na origem. Ou seja, o centro no ponto 0, 0. A elipse pode estar com o centro fora da origem, que nem a gente fez na equação da circunferência. Quando tiver com o centro fora da origem, então, por exemplo, aqui, basta você subtrair o centro do x e do y. Então, a gente vai ter o centro aqui, que é um ponto G, o y do centro, que é esse ponto H, aí é só subtrair x menos o x do centro, que é o G, ao quadrado, sobre A ao quadrado. Y menos o y do centro, que é o H, ao quadrado sobre B ao quadrado, igual a 1. Subtraindo, a gente fica com a equação da elipse quando tem o centro fora da origem, tá? E para terminar, temos a excentricidade. A excentricidade é uma razão entre aquele foco e aquele eixo maior. Aquela razão ela é importante para você poder fazer o desenho como estava lá na animação, tá, gente? Então, a excentricidade é a razão entre a distância focal, que é o 2F, dividido pelo eixo maior, que é o 2A. Como aqui tem 2 e aqui tem 2, você corta, então a excentricidade é F dividido pelo A. Então, excentricidade da elipse é igual a F sobre A. Certinho, então? Vamos agora fazer os exercícios, tá? De elipse. A elipse também, gente, para ser bem sincera com vocês, não é muito frequente no vestibular. As cônicas em geral. A elipse até aparece um pouquinho mais. Hipérbole e parábola é muito difícil de aparecer. Ultimamente até estava caindo, mas esse ano, né, devido à pandemia e tudo, eu acho meio difícil. Essa matéria só tem no curso da manhã e no terceiro ano da manhã. Não tem, quem faz cursinho à tarde não tem essa matéria na apostila, quem faz cursinho à noite não tem essa matéria na apostila. Ela é um complemento, na verdade, tá?
Então, vai aparecer aí em alguns vestibulares. Ultimamente, apareceu na segunda fase da Unesp. Na UEL também apareceu. No Enem, caiu, acho que faz uns 2 anos atrás, mas era uma questão bem simples, que era só uma relação entre o eixo e o foco. Então, era só ter uma ideia principal mesmo, tá? Mas ela é pouco cobrada. Na verdade, é uma matéria mais complexa, né? Então, por isso que ela é pouco cobrada. Quem for estudar depois, na graduação, for estudar exatas, vai ver mais. Agora, quem não for estudar exatas, aí não vai ter mais essa matéria. Vocês vão ver até que os exercícios da apostila, eles são simples, né? Quando isso cai no vestibular, cai de uma forma simples, porque a matéria, se for a fundo, ela fica bem complexa. Então, é uma base, na verdade, só que se estuda para nível de ensino médio, que é para o nível de vestibular, tá bom? Vamos lá, então, para os exercícios. O primeiro, então, ele está falando que tem pessoas que têm problema de saúde aí, relacionados ao consumo de leite de vaca, né? Tem intolerância à lactose. Então, a Laura, filha do senhor Antônio, nós temos esse problema. Para solucionar, ele adquiriu uma cabra, para dar o leite de cabra para a criança, que pasta em um campo retangular. O campo é esse campo azul aqui, ó, que é esse retângulo azul. Medindo 20 metros por 16. Acontece que as cabras comem tudo que aparece na sua frente, então sai comendo tudo. Invadindo hortas, jardins e chácaras vizinhas. O senhor Antônio resolveu amarrar a cabra em uma corda presa pelas extremidades nos pontos A e B. Então ele colocou uma corda e prendeu aqui. Uma corda grande para deixar a cabra pastar aqui nesse terreno. Os pontos A e B estão afastados 12 metros um do outro. Então, do A até o B, 12 metros. A cabra tem uma argola de modo que ela possa deslizar livremente por toda a extensão da corda. Observando a figura, nós vamos responder, né? Item 1. Qual deve ser o comprimento da corda para que a cabra possa pastar na maior área possível dentro do campo retangular? Então, o comprimento da corda tem que ser esse aqui, ó. É isso mais isso, tá? Aí, como que eu calculo esse comprimento, gente? Eu vou fazer por Pitágoras. Eu vou fechar um triângulo aqui. Aqui ele já está mostrando que é 6. Isso aqui está centralizado aqui na metade. Como tudo isso é 16, a metade aqui vai ser 8. Então, a gente vai ter um triângulo. Aqui 6 por 8. Eu vou calcular esse comprimento aqui, x, tá? Que é esse comprimento vermelho. Então, fica x ao quadrado por Pitágoras igual a 6 ao quadrado. Essa caneta verde que é esquisita, né? Pagou a mais aqui. Então, a gente está fazendo o Pitágoras aqui, que é 8. Aí, para calcular aquele x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. O x ao quadrado é 36 mais 64. X, então, é 36 mais 64 é 100. O x é a raiz quadrada de 100, que é 10. Então, aquela medida ali é 10. Como a corda inteira, pessoal, é isso mais isso, então tem que pegar esse lado mais o outro, tá? O outro lado é a mesma coisa. Por que que é a mesma coisa? Ó? Porque vai vir aqui outro triângulo igual para cá. Nesse outro triângulo aqui eu sei que é 8 também,
que a altura é a mesma. E como ele falou aqui de A até B, a distância é 12, né? Ele está falando aqui no enunciado. Do A até B a distância é 12. Como aqui é 6, 12 menos 6, aqui vai ser 6 também. Então, o triângulo para cá vai ser a mesma coisa. Então, qual que vai ser o tamanho da corda? A corda é esse pedaço, que é 10, mais esse pedaço, tá? Então, é 10 aqui, mais 10 aqui. A corda, então, é 10 mais 10, que é 20. Isso é a alternativa C. Então, na verdade, essa corda tem que ter o tamanho que está aqui, ó, no eixo maior. Então, ela tem o tamanho do eixo maior. Aí tendo esse tamanho, a cabra consegue pastar, ó, nessa linha verde aqui, tá? Se ele colocar uma corda maior, ela sai daqui do terreno. E aí é o que ele não quer pelo enunciado, né? Então, a medida da corda é 20. Certinho? Item C. O exercício 2, ele usa o mesmo enunciado, tá? Porque ele está falando aqui que esse texto é para as questões 1 e 2. Então, para o 2, nós vamos ter o mesmo enunciado. Só que aí ele pede a equação da curva que delimita essa área. A equação da curva é a equação dessa elipse. Então, ó, obtenha a equação da curva que delimita a maior área possível nas condições do problema. Então, para obter a equação da curva, a gente precisa do eixo maior e do eixo menor. O eixo maior é 20 e o eixo menor é 16. Então, vamos escrever aqui, ó. Primeiro, eixo maior. O eixo maior é de um vértice até o outro, então é de uma ponta a outra. A gente chama de 2A, tá? Então, o eixo maior é a distância 2A, que é 20. Eu preciso do A, somente do A, é metade do eixo maior, para fazer a equação. Então, o A é 20 dividido por 2, 10. A, então, igual a 10. O eixo menor é calculado de um polo até o outro. Então, daqui até aqui. Nós chamamos de 2B, tá, gente? Então, o eixo menor é a distância 2B. Aqui pela figura, o eixo menor é 16. B, então, é 16 dividido por 2. B igual, 16 por 2, 8. Então, eixo menor é igual a 8. Então, temos eixo maior 10, eixo maior 20, no caso, o A é 10, eixo menor 16, o B é metade de 8. A equação da elipse é x ao quadrado sobre A ao quadrado, y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, fica x ao quadrado sobre a, que é 10, ao quadrado, y ao quadrado sobre b, que é 8, ao quadrado, igual a 1. X ao quadrado sobre 100, y ao quadrado sobre 64 é igual a 1. Essa, então, é a equação da elipse. X ao quadrado sobre 100, y ao quadrado sobre 64 igual a 1, alternativa C. Essa equação está no formato de equação reduzida, tá? Se ele pedir a equação geral, a gente vai ter que tirar o M e o C.
dos dois lados. Depois que tirar dos dois lados, vai cortar, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, corta. E aí passa o que está aqui para lá, igual a zero. Aí a gente tem a equação geral. Geralmente se usa mais a reduzida mesmo, tá? De boas até aí, gente? Tranquilo? Então, o próximo, exercício 3, ele está falando sobre Kepler, né? Sobre Kepler aqui. Johannes Kepler determinou que as órbitas dos planetas do Sistema Solar não são circunferências perfeitas, mas sim elípticas. Já estudaram, já leram sobre Kepler? Tem mais trabalho na física, né, sobre ele. Mas ele foi um dos primeiros aí que verificou isso, né, que as órbitas eram dos planetas aí faziam elipses, tendo o Sol em um dos focos, exceto por pequenas perturbações devido às influências dos outros planetas do Sistema Solar. Assim posto, suponha que a órbita elíptica de um planeta tem o comprimento do eixo maior 500 milhões de quilômetros. Eixo maior 500 milhões de quilômetros. E a distância entre os dois focos, que é a distância focal, 400 milhões de quilômetros. Qual é a equação da órbita desse planeta? Então, a gente vai fazer a equação da elipse, tá? Então, ele está falando aqui o eixo maior. Vamos fazer igual o outro. O eixo maior é 500. O eixo maior é a medida 2A. Então, 2A é 500. Sendo assim, o A é 500 dividido por 2, 250. A distância entre os focos, que é a distância focal, é o 2F. 400 milhões. Sendo assim, o F é 200. Então, aqui eu tenho o A e o F, falta o B, tá? Eu vou fazer Pitágoras para encontrar o valor do B. Gente, para esse exercício não é necessário fazer isso, porque ele é de alternativa. Quando a gente faz a equação da elipse, é x ao quadrado sobre a ao quadrado. Elevando 250 ao quadrado vai dar 62.500. A única alternativa que tem o 62.500 é essa. Já mata, tá? Então era um exercício que levava menos de 1 minuto para resolver. Eu vou fazer a resolução completa, mas vocês no vestibular não vão perder tempo fazendo isso, tá? Aqui, ó, já matou o exercício, já era. Não precisava fazer mais nada. Mas aqui eu vou fazer a resolução completa, né? Porque a gente tem tempo, hoje é sexta-feira, né? Ninguém tá com pressa. Então, vamos lá. Para a resolução completa, 250 ao quadrado é igual a b ao quadrado mais 200 ao quadrado. 250, 25 ao quadrado é 625. Como tem zero, vai ser elevado ao quadrado, fica 2 zeros. b ao quadrado, 200 ao quadrado é 40 mil. Passo 40 mil para lá, 62.500 menos 40 mil é igual a b ao quadrado. B ao quadrado, então, é 62.500 menos 40 mil, 22.500. Eu nem vou tirar essa raiz, tá? Porque a gente precisa do b ao quadrado mesmo. Então, é besteira tirar a raiz, porque depois você vai elevar ao quadrado de novo. A equação da elipse, ela é x ao quadrado sobre a ao quadrado, y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, vai ficar
x ao quadrado sobre o A é 250 elevado ao quadrado dá 62.500. Y ao quadrado sobre o B ao quadrado já está aqui, ó, elevado ao quadrado, 22.500. Igual a 1. X ao quadrado sobre 62.500 mais y ao quadrado sobre 22.500 é igual a 1, que é a alternativa D. Mas aí, como eu falei para vocês, não precisaria ter todo esse trabalho, só com a medida aqui do eixo maior, a gente já chegava nessa resposta, tá? Então, era necessário ir até aqui só, que aí já chegava aqui. Belezinha?